caminhar segundo o querer de Deus. Em primeiro lugar, eu trago um abraço do pastor Ricardo. Era até peregrina que esta noite está ministrando, mas ele já tinha marcado um outro compromisso. Nós fazemos um trabalho em penitenciárias. Depois eu vou falar um pouquinho desse trabalho, um trabalho voluntário, com ministrações e trazendo a palavra de Deus em penitenciárias. Mas nós viemos aqui em primeiro lugar para ouvir a Deus, receber a vontade de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías, no capítulo 6, no verso 1 em diante. Isaías 6, 1 em diante. Aleluia. Santo, santo Senhor. Isaías capítulo 6, versículo 1 em diante. Tu és maravilhoso, Deus. Amém. Glória a Deus. Vou guardar todos em teu lugar. Isaías capítulo 6, verso 1 em diante. Todos acharam? Aleluia. A palavra de Deus diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com uma brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei e quem há de por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então me disse: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi, não entendais, vede, vede, não percebais. Tão insensato o vosso coração, o coração deste povo, e endurece os ouvidos e feche os olhos, para que não venham eles a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e arrepender-se com o coração, e se convertam e sejam salvos. Então disse eu: até quando, Senhor? E ele me respondeu: até que esteja desolada as cidades, e fique sem habitantes as casas, e fiquem sem moradores, e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens do seu meio, e da terra seja um grande desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte, tornará a ser destruída como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribada, ainda fica o toco. E assim a santa semente é o seu toco. Repete comigo: e assim a santa semente é o seu toco. Poderia sentar, né? Aleluia, Deus. Grande, grande, grande assim. Aleluia. Eu creio que a maioria daqueles que estão aqui conhece a história de Isaías. É uma história, eu posso dizer assim, que o sobrenatural de Deus caminhou com ele, mas nós vamos pegar desde o início. Em Isaías 2, se você pega o capítulo de Isaías 2, logo no início, você começa a entender o seguinte: Isaías era um profeta. O coração de Isaías já era o coração de um profeta. Isaías nasceu como um profeta de Deus. E quando Isaías caminhava pela cidade, quando ele caminhava ali em Jerusalém, quando ele percorria toda a terra de Israel, Isaías contemplava algo. Ele via um povo desolado, um povo fora de ordem, um povo fora do querer do Senhor, um povo que estava fazendo todas as coisas de errado. E de repente, quando Isaías contempla aquela situação, ele estava no meio daquele povo e ele de repente começa a ouvir aquele povo, e aquele povo tinha em sua boca a palavra de blasfêmias. Aquele povo falava contra Deus, aquele povo pronunciava coisas
um certo dia, a palavra diz assim, Isaías para e tem uma visão sobrenatural, e ele diz assim, eu, Isaías, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o meu Senhor assentado no alto e sublime trono, e as abas das suas vestes cobriam todo o tempo. E aí ele descreve que sobre o Senhor, Deus Todo-Poderoso, os serafins voavam por cima dele. E aí ele fala o seguinte, e os serafins voavam por cima deles. Eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. A imagem daquilo que Isaías viu, a revelação daquilo que Isaías havia visto, o provar, o conhecer a Deus, da intimidade de Deus, ou seja, de Deus se apresentar a Isaías e dizer, eis aqui aquele que te chamou, eis aqui aquele que te escolheu, eis aqui aquele que te chamou para fazer algo sobrenatural, mas você não tem caminhado como deveria. Quando Deus mostra ali a glória para Isaías, Isaías contempla a sua vida, contempla a vida do povo, e ele próprio diz, ele abre a sua boca e diz assim, ai de mim, eu sou um homem que estou com os lábios impuros, e eu habito no meio de um povo também de impuros lábios, ou seja, sendo eu um profeta de Deus, sendo eu um homem de Deus, sendo eu um homem chamado para fazer o querer, para ser o representante, o ministro do Deus eterno na terra, eu estou andando com os homens errados, eu estou praticando os maus costumes, eu estou com lábios impuros, e os meus olhos viram a Deus. Naquela hora, Isaías, que era grande no seguinte sentido, devia de ter 1,80 m, mais ou menos de altura, 1,70 m e 80 m, ele se tornou o menor dos homens sobre a face da terra. Porque na hora que você está diante de Deus, todo aquele que se diz grande se torna menor. Isaías se achava grande até ali, porque ser um profeta de Deus era ter um grande privilégio, mas na hora que ele encontra Deus, verdadeiramente ele entende, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não posso nada, e eu estou fazendo aquilo que é errado, apesar de não ter sido chamado para isso. Quando nós somos impactados com Deus, quando nós nos achegamos a Deus, quando Deus se revela a nós, a sua grandeza, o seu poder e a sua graça, verdadeiramente nós começamos a entender o quão pequenos somos. O quão, diante de Deus somos, como, digamos, a própria palavra fala, ó vermezinho de Jacó, pequenos. Mas Deus olha para ele de outra forma. Quando Deus contempla Isaías, Deus contempla o seu propósito na vida daquele homem. Deus não está contemplando tão somente o erro, a falha de Isaías, mas Deus vira para Isaías e fala, o problema é esse, o problema é que os seus lábios são impuros, o problema é que você está caminhando no meio de povo também que tem os lábios impuros, então eu resolvo o seu problema. Aí a palavra de Deus fala o seguinte, e um serafim foi até o altar, e ele pega uma brasa e toca a boca de Isaías e fala o seguinte, o teu pecado foi perdoado, ou seja, a tua iniquidade foi tirada, e o sobrenatural de Deus alcançava Isaías ali, e Isaías de repente percebia que Deus, independente da minha condição, independente da minha falha, ele nunca tirou os olhos de mim, porque ele podia dar essa visão a outro, ele podia levantar outro, ele podia trazer essa maravilha a outro, mas ele me contemplou, ele me escolheu, ele me separou, e apesar da minha impureza, ele achou em mim graça. Ele achou em mim algo diferente, apesar dos erros e das falhas que eu tenho, ele me olhou com misericórdia, com compaixão, e aquilo deixou Isaías maravilhado. Aquilo deixou Isaías extasiado, porque Deus estava literalmente, com apenas um toque, purificando a vida dele, fazendo dele um diferencial, fazendo com ele algo, digamos assim, que até então ele não conhecia. Quando Isaías estava diante de Deus ali, a palavra diz que logo em seguida, o que Deus faz? Deus chega para ele e fala o seguinte, aliás, Deus chega na grande congregação, porque Deus estava diante da grande congregação nos céus, e diz o seguinte, a quem enviarei?
diferente. Isaías, de pronto, vendo a maravilha de Deus, ele fala o seguinte: estou tranquilo. Ele vira e fala o seguinte, eu gosto mais de ficar embaixo, mas vamos lá. Vendo a maravilha de Deus, Isaías contemplando a grandeza da graça e do poder de Deus, naquele momento, ele levanta e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu lembro que quando eu tinha em torno de 19 para 20 anos, eu estava num congresso na cidade de Caratinga, isso tem muito tempo, e ali naquele congresso, era um congresso missionário, e eu lembro que na época, quem foi o preleitor na época era o pastor Jorge Linhares, e ele pregou essa palavra, aliás, ou ele pregou sobre o chamado de Isaías. E quando ele pregou essa chamada, esse colocar de Isaías, eis-me aqui, ali eu era muito novo, eu estava com 1 ano e meio de convertido, quase 2, e não entendia ainda o propósito eterno de Deus. Eu estava mais ou menos igual a Isaías, caminhando, mas caminhando segundo os meus próprios olhos, segundo o meu próprio querer. Mas aí Deus vira para Isaías e fala o seguinte: vai a este povo e diz a eles que tendo olhos eles não vão ver, e tendo ouvidos eles não vão ouvir, e eles não vão entender no seu coração, porque eu não quero que eles se convertam. Ah, meus amados, dúvida a palavra foi aqui. Deus de repente contempla Israel no seu erro, na sua falha. Deus levanta e tem misericórdia ali de Isaías, mas diz a ele: você vai falar com esse povo que eles não vão ver, eles não vão ouvir, não vão entender no seu coração, e eles não vão se converter, porque eu vou destruir todo esse povo, eu vou destruir toda Israel. E ele continua dizendo o seguinte: a destruição vai ser tão grande, tão grande, tão grande, que ainda que se sobrar a 10ª parte, eu também a destruirei, e sobrará apenas o topo. Ele estava vendo o seguinte: olha, Israel, eu te comparo hoje com uma grande árvore, uma árvore frondosa, uma árvore grande, mas que não produz fruto. Eu te comparo hoje com aquela árvore que está de alguma forma aí há muitos anos, que cresceu e já criou, digamos assim, galhos enormes, e porque tu és suntuosa, porque você é grande ou acha que é grande, você já não produz mais nada, por isso eu vou te cortar. E ele diz o seguinte: olha, eu vou destruir, se sobrar a 10ª parte, ou seja, eu vou cortar também, até que sobre o topo. Repete comigo: até que sobre o topo. Mas o topo será a santa semente. Quando nós vemos que Deus muitas das vezes chega até a nossa vida e começa de alguma forma a fazer um reboliço, começa a literalmente nos podar, tirar da nossa estrutura em torno daquilo que está nos atrapalhando a fazer a vontade do Senhor, e ele começa literalmente a sacudir a árvore para as folhas cair, nós ficamos assim: ah, Senhor, o que o Senhor está fazendo comigo? Mas eu quero que você entenda o seguinte: Israel naquela época ali estava todo fora de ordem. Mas quando Isaías se destaca ali, se levanta, Isaías não havia ainda entendido que ele iria se tornar o profeta que mais falou a respeito do Messias, e aquela era a primeira palavra: o santo topo. Aliás, o topo será a santa semente. É necessário você entender hoje quem você é, e por isso nós estamos falando dessa palavra. Nós vemos Isaías no capítulo 2, um homem fora do querer de Deus. Vemos Isaías no capítulo 6, um homem que estava começando a entender o querer de Deus. Mas aí nós vamos entrar em Isaías capítulo 11, que ele diz o seguinte: do tronco de Jessé nascerá um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor Deus, o Espírito de sabedoria e de conhecimento, o Espírito de entendimento e de fortaleza, de conselho e de temor do Senhor. E não julgará mais segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas com equidade julgará a terra. E agora eu quero que você entenda algo. Nós temos ali Deus falando de um topo. E se você pega qualquer árvore aí e corta ela, e por exemplo, antes de cortar, você vê aquela árvore toda torta, aquela árvore
uma palavra do Senhor, uma profecia do Senhor, pela misericórdia dele, que diz que do tronco de Jessé nasceria um rebento. Sabe aquele toco lá? Sabe aquela santa semente ali? Ele fala, é daquele toco. É literalmente daquele toco, do tronco de Jessé. Vai fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Sair algo, um brando novo. Algo sobrenatural. Algo diferente. Deus começa o seu grande trabalho sobre a face da terra. Deus começa a abençoar uma certa família. Pelo que Deus, um pouco antes, ele chega a um homem, ao qual nós chamamos de Saul, e chama esse homem para governar sobre Israel. E vira para ele e fala o seguinte: olha, eu estou te tirando lá de onde você está, da sua família, eu estou te trazendo aqui e estou te colocando no meio dos profetas, estou te dando um lugar de responsabilidade. E aí Deus pega aquele homem ali e começa a exaltar aquele homem, fazer com que aquele homem crescesse. E quando aquele homem assume o governo, aquele homem começa a caminhar. Mas aí Deus vira para aquele homem e manda ele fazer algo simples a princípio. Existiam alguns povos, meus amados, naquela época, que literalmente não faziam nada segundo o querer de Deus. Adoravam outros deuses, faziam coisas fora do querer de Deus. E quando esse povo havia uma ordem de Deus: olha, Israel, vai lá e destrói a todos. Deus pega essa ordem e dá essa ordem a Saul. Com glória, meus amados. Um pouquinho antes, Deus vira para o povo. E eu quero mostrar